Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês uma fonte de bancada que eu montei. E a ideia desse vídeo é que você possa extrair desse projeto algumas ideias para utilizar nos seus próprios projetos, tá legal? Inclusive, tirar dessa fonte de bancada ideias para você montar a sua própria fonte de bancada, beleza? Apresentando ela aqui, nós temos aqui o painel frontal dela, tá? Aqui na lateral dela nós temos aqui os dissipadores, né? Que ela consta com 3 saídas. Então aqui nós temos a saída 2 e a saída 3, tá certo? E lá atrás dela tem o dissipador da saída 1, tá? Do lado direito dela aqui tem a conexão, né? O cabo de conexão com a rede. A fonte principal, que é a fonte que realmente alimenta as saídas, e uma fontezinha auxiliar aqui que serve para alimentar os circuitos de controle dela. Tá legal? Essa fonte auxiliar eu coloquei justamente para deixar a fonte principal livre, né? Para poder fornecer toda a sua potência para a saída da fonte, tá? Para a gente já não drenar parte dessa potência da fonte só para alimentar os circuitos de controle. Bom, no painel frontal dela aqui tem aqui uma chave geral, tá? Vou ligar ela aqui agora. Aqui ela acende os dois LEDs, né, informando que tanto a fonte principal quanto a fonte auxiliar estão ativadas e a tensão de saída delas está ok, tá certo? Se eu percebo alguma diferença na luminosidade desses LEDs aqui, né, automaticamente eu já vou entender que a tensão de saída de alguma das duas fontes pode estar com algum problema, né? Se o LED acender um pouco mais fraco ou até mesmo se o LED não acender, né? Isso daí pode já me indicar se há ou não algum problema com as fontes ali, tá? E até mesmo eu coloquei também alguns fusíveis de proteção, né? Então, caso algum dos LEDs não acendam aqui, pode indicar também que algum dos fusíveis de proteção possam ter aberto, né? Possam ter rompido, tá? Então, beleza, chave geral. Ela conta com 3 saídas, tá? A saída 1, a 2 e a 3 aqui. Cada uma dessas saídas tem uma chave de liberação, né? Da energia da fonte principal para a saída, tá certo? E também uma outra chave para liberação da saída aqui pela frente dela aqui, né? Pelos pinos de conexão dela aqui, tá? Os bornes de conexão dela, tá certo? Então a ativação dela é em 2 etapas, digamos assim, né? Primeiro você liga, né, a saída e você pode regular a tensão que você quiser. No caso, essa fonte aqui ela vai de 1,5 volt ali, 1,2 volt, né, até 24 volts, tá legal? Então eu posso colocar aqui a tensão que eu quero. Por exemplo, eu vou colocar aqui algo aqui próximo aqui de 12 volts. Vamos ver aqui, nós temos aqui um ajuste grosso, né, que ele muda rapidamente a tensão, tá certo? Ela pode ver lá que já foi lá para 7 volts e pouco. O display aqui, ó, ele é meio lento, tá? Esses displayzinhos que eu comprei aqui não gostei muito não, porque eles são meio lentos. Você ajusta a tensão e ele demora um pouquinho para fazer a leitura. Isso acaba atrapalhando um pouquinho na hora de você ajustar a tensão. Você demora um pouco mais para ajustar ela, né? Então o ajuste grosso aqui e um ajuste fino aqui para você ir ajustando os decimais ali, né, do valor, né, para você conseguir tensões exatas, né? No caso aqui a gente quer os 12 volts, então vamos tentar ali deixar exatamente com 12 volts. Tá lá, ó, 12 volts exatos, tá? Só pelo ajuste grosso é difícil você conseguir assim ajustar a tensão exatamente no que você quer, né? Por exemplo, exatamente 12 volts,0. Com ajuste grosso, às vezes ficam 12 volts e meio, 12,8, né? E dependendo do circuito que você vai alimentar, você não pode ter tanta variação assim, né? O ideal é que você mantenha ele o mais próximo possível da tensão desejada, né? 12,1 ali, mas alguma variaçãozinha do próprio voltímetro, né? Ele dá algumas variaçãozinhas também. Bom, legal. Então nós temos aqui o acionamento, né? Então acionei ali todas as saídas, tá? As 3 saídas, tá?
Todas as três eu consigo, né, fazer ajustes individuais, tá? De 24 volts no máximo e no mínimo, que é o que o LM317 entrega, né, que vai dar ali na casa ali de 1.2, né, 1.24 e 1.25. Bom, e nós temos a segunda chave, como eu disse, né, que é a chave de acionamento das saídas, tá certo? Porém, essas chaves são controladas por um Arduino, tá? Então essa fonte conta com um Arduino também, que ela faz tanto monitoramento de temperatura através desses LEDs desse display aqui, tá? E alguns sensores LM35 que tem nela ali, faz esse controle de temperatura. E também ele é responsável pelo acionamento e desacionamento das saídas, né? O desacionamento das saídas ocorrerá no caso de algum superaquecimento, por exemplo, tá legal? Então vou habilitar aqui o Arduino, ele vai ligar o painel aqui, o display da temperatura, está indicando ali, ó, 25 graus Celsius, tá? Através desses botões aqui eu posso monitorar a temperatura de cada uma das saídas. Por exemplo, eu posso ver aqui a temperatura da saída 3, né? Então está lá em 26 graus, a 2 está em 24 e a 1 está em 25, tá? Basicamente é a mesma temperatura ali, né? A gente tem que levar em consideração que há algumas variaçõezinhas ali entre componentes, né? Até mesmo a tolerância de alguns componentes, então alguma variaçãozinha, mas até que ela é bem preciso, tá? 25 graus aqui eu cheguei a comparar com um termômetro digital e de fato a temperatura estava muito próxima, tá? A diferença ali de 1 grau, 2 graus no máximo, tá legal? Do que é mostrado aqui para a temperatura real. Bom, essa segunda chavinha aqui também, que tem aqui próximo ao Arduino, é a chavinha que habilita os pinos 1 e 2, né? Como eu estou utilizando todos os pinos desse Arduino, na verdade faltaram pinos para algumas funções, eu tive que fazer algumas, digamos, algumas gambiarras assim, né, para utilizar, né, o máximo dos pinos, né? Então tem pinos que realizam mais de uma função, tá certo? E quem conhece o Arduino sabe lá que os pinos RX e TX, quando você liga o Arduino, ele já chega a dar um pulso ali naqueles pinos, né? Então se você tiver algum circuito ou alguma carga conectada já naqueles pinos ali, pode dar algum problema na hora que você ligar, porque ele já vai ativar aquele pino no momento da inicialização. Então por isso que eu deixei aqui os pinos RX e TX interrompidos, tá? Então depois que eu ligo o Arduino, que ele já está inicializado, aí eu habilito isso aqui, que daí já não tem problema mais nenhum, tá? Então liguei o Arduino, agora eu consigo habilitar a saída aqui, ó, tá vendo? Um pulso para cima, né? Um pulso em high ele habilita, um pulso em low ele desabilita a saída, tá? Então vamos habilitar aqui a saída 1, a saída 2, já vi que já acendeu uma fonte ali, eu vou deixar ela para habilitar ela daqui a pouco, porque a gente vai usar ela para fazer um teste aqui de aquecimento. E aqui a saída 3, tá certo? Mesma coisa, então high eu habilito, em low eu desabilito a saída. Aqui embaixo então tem um espaço aqui para conexão com o Arduino, né? É um Arduino Nano, tá? Aquele pequenininho, né? Então eu deixei aqui um espacinho para eu poder fazer a conexão com o cabo USB e fazer eventuais atualizações no software, né? Modificações que eu quiser fazer ali, tá? Então eu tenho aqui disponível o acesso ao Arduino, beleza? Bom, então para finalizar aqui, vamos fazer um teste aqui de temperatura. Eu vou usar a saída 2 aqui, tá? Eu tenho aqui uma carga, né? A carga que eu vou utilizar aqui é uma lâmpada automotiva, tá? Essa lâmpada aqui é uma lâmpada de, se eu não me engano, 55 watts, tá legal? Então em 12 volts provavelmente ela vai dar uma corrente aí acima aí dos 4 amperes, né? Uma corrente mais ou menos até, né? 4 amperes já consegue derreter bastante coisa aí, tá? Então eu vou habilitar elas aqui e a gente vai monitorar ali a saída. No caso estou usando a saída 2, a gente vai monitorar o aquecimento dessa saída 2. Vou selecionar ela aqui, está com 25 graus, tá? E vou habilitar essa, vou ligar a saída dela aqui agora em 12 volts, vamos ver a corrente que ela vai atingir ali.
Você vê que a lâmpada acendeu bem forte, né? Vou até tirar ela da frente da câmera aqui, ó. Porque de fato ela ficou bem forte mesmo. Mas vamos acompanhando aí a elevação da temperatura. Então, saída 2 aqui, ó. Estamos com 36 graus já de temperatura, né? Essa fonte, como eu utilizei bastante coisa de sucata, eu não consegui achar dissipadores iguais, né? Dissipadores grandes e que fossem iguais. Então, a saída 1, eu utilizo o dissipador mais, digamos, mais eficiente que eu consegui encontrar, que é um dissipador de processador, tá? Já a 2 e a 3 tem dissipadores menores, por isso que ela aquece bastante rápido assim, ó. Agora com 55 graus, tá vendo? Ela acendeu aqui um LEDzinho amarelo da saída 2, né? Indicando que ela já está com a temperatura alarmante, tá? 55 graus foi o que eu deixei aqui selecionado, até mesmo para a gente poder fazer o teste, né? Uma temperatura razoavelmente baixa, né? O ideal é essa temperatura de alarme ser ali em torno ali de 70, 80 graus, alguma coisa desse tipo, né? A gente só não pode deixar ela ultrapassar lá os 100 graus, 100 e poucos graus, que o datasheet de alguns componentes que eu utilizo na saída, eles especificam no máximo lá 120 graus, né? A gente não pode deixar chegar nessa temperatura porque vai danificar os componentes, tá certo? Então aqui em 55 graus ela já dispara um alarme. Você pode ver aí que ela tem um alarme, dispara um alarme sonoro. Ele está em volume baixo, né? Eu posso deixar inclusive ele no volume mais alto, esse bip aí. Mas nesse volume só para o teste, aqui para o vídeo aqui já está suficiente, tá? Já deu para vocês ouvirem aí. Bom, em 75 graus o Arduino vai desativar a saída. Vamos ver se isso vai acontecer. Percebe? Você vê então que o alarme dispara de uma maneira mais intensa, acende uma luz vermelha e a lâmpada já está aqui apagada e a saída foi desabilitada, né? Você vê que já não tem mais corrente nenhuma sendo consumida aqui, tá? Outra coisa que ele faz, né? Quando ele aciona essa lâmpada amarela aqui, quando ele atinge a temperatura de alarme, né? A primeira temperatura de alarme, ele também faz com que o cooler, né, o fã daquela saída em específico, né, passe a girar um pouco mais rápido, tá? Então, em condições normais, né, com a temperatura ele deve apagar agora, inclusive, ó, abaixo de 55 ele deve apagar e parar o alarme. Tudo bem. Então, em temperaturas normais, digamos assim, né, o fã vai girar com uma tensão ali de aproximadamente 9 volts, 8 volts, algo desse tipo, tá? Então ele vai girar um pouco mais fraco, né? Vai permanecer girando, mas um pouco mais fraquinho. Quando ela atinge essa temperatura de alarme, que acende o LED amarelo, o fã da saída que atingiu essa temperatura começa a receber uma tensão, né, na casa lá dos 12 volts. Ele vai girar na sua intensidade nominal, tá? Então com isso você tem um ganho de velocidade do fã e isso auxilia inclusive na refrigeração mais rápida da fonte, né? Aí você pode dizer, mas por que você já não deixa o fã girando na velocidade máxima o tempo todo, né? Tem também a questão do ruído, né? Quando ela está com os 3 fãs ligados ao mesmo tempo, na velocidade máxima, né? Ela faz um pouco mais de barulho, tá? E outra, também é um consumo desnecessário, né? De energia. Porque eu não preciso, se a fonte está em uma temperatura ok, eu não preciso necessariamente que o fã esteja girando em uma velocidade máxima, né? Eu poderia até mesmo desativar o fã, no caso dele estar em uma temperatura baixa, tá? Isso aí é opcional também, né? Poderia desativar e quando atingisse uma temperatura mais alta, ele ativasse o fã. Poderia ser dessa forma também, tá? Mas aí vai da criatividade, né, de cada um aí, da maneira com que cada um resolve implementar no seu projeto, tá? Bom, desativei a carga lá, a gente vê que a temperatura já está em torno dos 33 graus, então já está uma temperatura bem legal. Se eu ativar novamente, né, ali a carga, né, deixa eu só pegar a lâmpada aqui, para não queimar nada, porque essa lâmpada aqui eu já acabei deixando ela sobre algumas superfícies assim, e ela acabou queimando, porque ela esquenta demais mesmo. Tá, eu vou ativar ali então a saída, selecionar ali a saída 2 para a gente monitorar, né? E você percebe que a temperatura já sobe
rapidamente, né? Já estamos ali com 45 graus, tá? Como eu disse para vocês, a saída 2 e a 3 ali são as que aquecem mais rápido devido ao tamanho dos dissipadores, né? São dissipadores menores que eu coloquei ali porque eu não tinha dissipadores maiores, tá? Então vamos fazer, ó, observa aqui a velocidade que está subindo, tá? Você percebe que está subindo bem rapidamente, né? Eu vou desativar aqui e nós vamos fazer um comparativo com a saída 1, tá? Que é a saída que tem um dissipador bem maior, tá? Então eu vou colocar ela aqui. Aqui não precisa ficar ligado, né? Tanto faz, na verdade. Para esse monitoramento, tanto faz. Se as três tiverem, ele só vai atuar na saída que atingiu a temperatura mais alta. Então eu vou colocar aqui, ó. Vamos deixar ali mais próximo ali dos 12 volts. Baixou demais. Beleza. 11.9, 12 volts. Vou ativar então agora aqui. Vamos selecionar aqui a saída 1. Veja que ela está em 25 graus, 12 volts. A corrente é praticamente a mesma corrente que a gente estava utilizando aqui, né? Acima de 4 amperes ali, próximo de 4 amperes e meio. E perceba, ó. Se fosse na saída 2, já estaríamos em 30 graus praticamente. Você percebe que aqui ela praticamente não tem variação. Ela está lá com 25, 26 graus, né? Está variando muito pouquinho. Mas a temperatura não sobe, né? Ou pelo menos assim, não sobe tão rápido. Isso aí para você ver a diferença que faz a questão do dissipador, né? Quando você vê projetos aí que pedem dissipador para utilizar no transistor e tal, coloque dissipador, porque realmente faz uma diferença muito grande no seu projeto. Bom, essa fonte ela chega até 10 amperes, né? Ela consegue entregar até 10 amperes, né? Eu não vou jogar mais tensão aqui, porque senão eu vou acabar queimando a minha lâmpada ali, é a última que eu tenho ali, tá? Então não vou jogar uma tensão maior ali, mas ela consegue com cargas mais pesadas, né? A gente poderia colocar ali, por exemplo, uma carga de 1 ohm ali, né? No lugar de uma lâmpada, né? E a gente conseguiria aqui, variando a tensão aqui, você ia ver que a corrente, a gente ia conseguir chegar ali em 8 amperes, 9 amperes, né? Ou até 10 amperes, né? Que é o que a fonte consegue entregar, tá? Então é uma fonte bem robusta, né? Dá para utilizar ela em vários projetos, tá? Tem muitas fontes que a gente encontra aí no mercado, mas elas até entregam lá até de 0 a 24 volts também, regulado, de 0 a 30 volts e tal. Mas muitas vezes a corrente delas é bem limitada, né? Tem fonte que a corrente é no máximo 3 amperes, outras é 5 amperes e tal, né? Então, até mesmo por isso que eu optei por fazer a minha própria fonte, né? Para ter uma capacidade maior, né? Uma potência maior, mas sem gastar muito mais dinheiro com isso, tá? Então ela é feita com materiais bem reaproveitados. Isso aqui inclusive era de um rack, tá? Que ia ser jogado fora. Essa parte plástica aqui era de acho que de um gabinetezinho de computador, tá? Que a turma chama de CPU aí, né? O gabinete, né? Era de um gabinetezinho que eu cortei a placa e coloquei aqui. Esses displayzinhos aqui eu removi de alguma outra sucata também, tá? São displays de 7 segmentos. Os LEDs eu comprei porque LED, né, é bem barato, né? As chavinhas também, se não me engano, foram compradas. Mas enfim, aqui essas capinhas aqui, né, pro potenciômetro, se não me engano, também eu removi de algum equipamento de som antigo também, que estava fritado lá, estava estragado. Acabei reaproveitando, tá? Bom, muitas coisas. Essa chavinha reaproveitada, os fãs, né? Todos eles, os dissipadores também são todos reaproveitados, né? A fonte auxiliar que eu tenho ali também, o transformador dela também era acho que de um televisor antigo, de um aparelho de som antigo também. Eu também reaproveitei, tá? Então foram poucas as coisas que eu comprei necessariamente para fazer a montagem dessa fonte, tá? Porque a ideia era um projeto de baixo custo, né? Tirando ali o Arduino, algumas peças, por exemplo, esses voltímetros aqui e tal, né? E mais algumas coisinhas ali que foram compradas, mas
a maior parte é equipamento, componente removido de sucata, tá? Então mostrando pra gente que a gente consegue fazer projetos legais e mantendo eles em baixo custo, né? Que é algo bastante importante nos dias de hoje aí, tá legal? Bom, no próximo vídeo eu pretendo apresentar para vocês os diagramas elétricos, tá? Dessa fonte, apresentar os circuitos que compõem ela, tá? Então dali com certeza vocês vão poder tirar algumas ideias bastante interessantes, tá? Para aplicação em outros projetos, beleza? E mais para frente, um outro vídeo também, nós vamos ver o hardware dela ali, né? A parte interna dela ali, tá? As conexões e tal, as plaquinhas físicas ali, né? Como foram feitas, montadas e tal. Então, na medida do possível, tentando gravar para vocês aí e dar continuidade nessa série aí, beleza? Obrigado por assistir e até a próxima.